Olá, amigos e amigas da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Estamos mais uma vez aqui com vocês para comemorar um dia especial. Hoje fazem 400 anos do nascimento do poeta e filósofo, escritor La Fontaine, né? E para falar sobre ele, trouxemos 3 especialistas que são apaixonados pelo escritor. E o La Fontaine, para quem não sabe, é um criador, vamos dizer assim, das nossas fábulas como a gente conhece hoje, né? E trouxemos para vocês hoje, trouxemos o Lemuel, que é doutor em literatura pela UNB, professor de língua portuguesa e literatura no Instituto Federal de Goiás, é artista visual, cineasta com obras exibidas no Brasil e exterior. Também trouxemos a professora universitária Margarida Patriota, escritora, tradutora, carioca, que mora em Brasília há muitos anos, adotou Brasília há muitos anos, e de onde comanda um programa de entrevistas sobre autores e livros na Rádio Senado. É escritora e membro da Academia Brasiliense de Letras desde 1990. Ela também recebeu um prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil por sua tradução da FTD do Fantasma da Ópera, que é a obra que reúne ficção, ensaios, romances, contos, narrativas para o público juvenil, com expressivas vendas no Programa Nacional de Biblioteca da Escola. Também trouxemos a Sara Rabelo, doutora em estudos literários pela Universidade Federal de Uberlândia, professora em latim e inglês, atualmente professora de inglês no Centro de Educação Profissional, articulado no Guará, CEPAG. Amigos e amigas, sejam bem-vindos à Biblioteca Demonstrativa. É com muito orgulho que vocês nos brindam com a sua presença. Obrigadíssimo. Obrigado, Margarida. Obrigado, Lemuel. Obrigado, Sara, por estarem aqui com a gente hoje. E vamos falar sobre um assunto que eu, sinceramente, não conheço muito, né? Estudei um pouquinho para conversar com vocês, mas queria que vocês me ensinassem e ensinassem a todos que estão aqui na biblioteca demonstrativa, né, que tem, como eu conversei com vocês, que é um público super variado, né? E aí eu queria começar aí com o Lemuel. Lemuel, queria entender da onde que veio essa sua, como é que foi essa tua trajetória para chegar e hoje está falando aqui sobre o La Fontaine. Explica um pouco mais essa tua paixão pelos livros, pelo cinema. Tudo bom, muito obrigado, Tagore. É uma alegria imensa, né, participar aqui dessa mesa com a professora Margarida, com a professora Sara, e sempre me colocando na posição de um aprendiz. Por mais que eu venha a falar algo, né, mas eu me coloco na posição de aprendiz e acredito que principalmente eu vendo todo o currículo de Margarida, né, eu estou muito ansioso para escutá-la nas vias de fato. A minha trajetória até chegar no Esopo, né? Eu montei aqui uma pequena sessão na minha mesa para explicar isso, mas eu vou a partir de um texto meu que foi publicado ano passado na coletânea da Alpha Flip, neste livro aqui muito bonito, que é Parem as Máquinas. E aí tem um poema que eu escrevi que está lá, chama-se Louva a Deus. É um poema. Vamos, amiguinhos, todos juntos, com cuidado, segurem o pequeno louva-a-Deus. Tão brilhante foi, tão verde enfeitou o nosso mundo. Vamos, cavemos com nossas colheres da merenda uma cova retangular, sem fim, no quintal desta escola. Um colchão de folhas e terra decantará o esqueleto deste louva-deusinho com cabeça e sem amor perfeito. Eu acho que esse poema é uma das sínteses que me expressam, né, o meu envolvimento com La Fontaine, porque aqui nós temos no mínimo 3 grandes temas ou grandes imagens que aparecem na obra do La Fontaine, que é a questão dos animais, mas também dos humanos e a questão da morte. Pensando que o La Fontaine, em determinado momento, principalmente quando você pega ali o conto, eu tenho 2 versões, gente, eu sou tão apaixonado que eu tenho 2, uma antiguinha do La Fontaine, né, e uma mais recente.
Ela é incrível, eu sou apaixonada por essas duas. Assim, tem a mais recente, com a capa dura, e a mais antiga, que é um que tem a luva. Então, assim, diante disso, dessas obras, um dos temas principais que acontece lá é a morte. E esse poema em si é um poema que a gente tem um teórico que foi meu orientador de doutorado, de mestrado também, que é o professor Augusto Rodrigues, é o poeta Augusto Niemeyer. Ele trabalha com a ideia de tanatografia, e aqui nós temos essa escrita da morte, porque ela aparece neste poema e aparece também no La Fontaine. Esse é um dos temas que eu acho interessante, que me trouxe também, né, é um dos temas que me trouxeram ao La Fontaine ao longo da minha vida, que foi lidar com essa materialização, porque aqui nós temos um louva-a-Deus que morreu sem ter sido a sua cabeça decapitada pela sua amada, né, depois do ato sexual. Aqui nós temos um louva-a-Deus que morreu sem amor, e nós temos esse encontro da morte diretamente nos contos, né, nas fábulas do La Fontaine. A morte, ela parece materializada como um sujeito. E eu acredito que o La Fontaine também nos ajudou na história da imagética ocidental, se assim podemos dizer, ou daquelas vinculadas às culturas de língua francesa, ou mesmo de língua portuguesa, expandindo para o latim, né, para as línguas latinas, que nos fez entender um pouco da materialização da morte, de como ela aparece, de, em algum momento, como nós chamamos muito a morte, depois também desistimos dela, porque em vários momentos em que a morte aparece nos contos e nas fábulas, existe alguém que deseja pelo ato, mas aí que a hora que chega, fala, não é isso muito bem que eu quero, não, me arrependo. Então, um dos caminhos que me trouxeram foi a própria poesia, essa ideia da morte, dos animais. E, além disso, né, eu tenho essas versões, eu sempre releio, né, as obras do La Fontaine. Como sou artista visual, então, alguns dos personagens que eu criei para este livro aqui, eu ilustrei este livro do Augusto Niemeyer uma vez, outra vez, e alguns dos personagens, sobretudo um chamado Griolino, que é este daqui, eu criei muito a partir do que eu li do La Fontaine, porque eu fui apresentado as fábulas a partir do La Fontaine. Meu pai tinha fita cassete, nem sei se quem está nos assistindo lembra da fita cassete. Eu tinha uma fita cassete, você lembra que meu pai colocava as fitas cassetes com as fábulas para tocar antes de eu dormir. Então, eu adormecia escutando algumas fábulas do La Fontaine. É lógico que ali misturava La Fontaine com Anderson. Então, assim, e até mesmo essa retomada, a clássica mesmo, a Esopo. Esopo aparecia pensando que Esopo vem bem antes mesmo do próprio Platão, né? Então, assim, aparecia alguma coisa dele também. Então, foi nesse caminho através dos personagens. Legal. Que levaram, né? Acho que é isso, a princípio. Interessante, eu nunca tinha pensado nessa coisa da morte, né? Na verdade, exatamente, um querendo comer né, por exemplo, né, da raposa, um querendo, né, acabar com o outro, nunca tinha pensado nisso. Sara, e você já tinha parado, Margarita, desculpa, já tinha parado para pensar sobre a ligação da morte e o La Fontaine? Da onde que vem essa sua paixão? Eu sei que você tem uma ligação com a literatura francesa profunda. Queria que você falasse um pouquinho de você e, novamente, assim, com a mesma admiração que o Lemuel, agradecer a sua presença, do seu tempo aqui com a gente hoje. Eu agradeço também o convite de falar um pouco sobre La Fontaine, que, sem dúvida, não é, desde meu companheiro assim de leitura desde pequeno, e cheguei a ele em parte pelo Monteiro Lobato, né? Pois La Fontaine esteve no sítio do Pica-Pau Amarelo e ouviu lá algumas impertinências, né, da Emília, e também, antes de eu ser estudiosa da literatura francesa, eu morei, né, na Suíça 3 anos, da idade de 8 anos aos 11 anos. Então, no colégio, não sei bem como, mas eu recitava, né, o Corvo e a Raposa, né, eu ensinei uma vez em casa com os irmãos, né, os animais doentes da peste. Enfim, as fábulas sempre fizeram parte um pouco assim da minha vida, né? Eu acho que
foi uma lembrança muito oportuna, né, de homenagearmos os 400 anos de nascimento do fabulista, porque La Fontaine, de certa maneira, se tornou um ícone do gênero, um pouco assim como... eu não vou comparar a extensão da obra nem a qualidade, mas, né, o Ocidente todo conhece, sabe quem é Cervantes e Dom Quixote, todo mundo fala de Sábula, sabe quem é La Fontaine, né? Ele teve, então, uma projeção póstuma, assim, muito grande. Ele surgiu para a literatura numa época que, de certa maneira, foi considerada a época áurea da literatura francesa, que foi o século XVII, né, a época do classicismo. Ele vem de uma família mais ou menos pequeno-burguesa da área da Champagne, né, que a Champagne é o título dessa bebida, né, que todo mundo conhece, né, hoje em dia já outras marcas usam o termo de Prosecco, enfim, mas a Champagne, que vem dessa região de Champagne, perto de Paris, o pai dele era mestre, tinha o título de mestre das águas e florestas e capitão das caças, né? De um castelo lá, no caso, Chateau Thierry. E o La Fontaine vai herdar esse encargo, essa espécie de título e profissão. Isso para dizer que ele vive na região da Champagne, né? Ou seja, não na metrópole parisiense, os primeiros 20 anos da vida dele, ele adquire uma intimidade muito grande com a vida rústica, com a vida do campo, o que era algo inusitado no período do classicismo. Ele tenta a mão dele em vários gêneros, escreve contos, muitos contos, ele é lido na sua época, mas ele realmente vai se projetar, né, do momento em que ele escolhe o gênero da fábula. Ele, na época do classicismo, em geral, e no caso de La Fontaine também, havia uma espécie assim de ambição grande, de universalidade e de atemporalidade, ao mesmo tempo de humildade, no sentido de que os autores não se achavam obrigados a serem originais ou a lidar com uma matéria que fosse criada da inventiva deles. Então, o próprio título da primeira coletânea de fábulas que La Fontaine escreve e que é dedicada ao Delfim, isto é, ao filho do rei, né, da França, criança ainda, ele intitula, né, Fábulas Escolhidas, postas em versos pelo senhor de La Fontaine. Isso indica, que, né, fábulas escolhidas, que a matéria, o assunto não era dele, é como se ele tivesse escolhido assim contos ou historietas, né, de um acervo anterior a ele, mas que ele vai colocar em versos. Nós sabemos que ele mudou muito, ele recriou muito dessas fábulas, embora o grosso seja na primeira coletânea, é inspirado no fabulista grego Esopo e também no fabulista latino Fedra. Essas são as duas fontes, né, das fábulas de La Fontaine. Mas La Fontaine vai fazer um trabalho de muito estudo, né, não só da natureza humana, da linguagem, né, anímica, né, da relação dos tipos humanos com os animais. Enfim, ele vai entrar nesse universo já meio tarde, naquela época, uns 37 anos, e vai se sobressair, né, pelo sabor da sua linguagem, pela percussiência da sua análise. Né? Estavam falando aos poucos da morte, né? Os temas são muito variados, né? Em geral, ilustram alguma situação, algum aspecto do ser humano que é de todas as épocas, de todos os lugares, mas há várias fábulas que vão lidar com a morte, né? Uma delas, uma das mais conhecidas, é a morte e o lenhador, né? Que, resumindo, está um lenhador que está monologando, falando sozinho e se queixando da vida, que não aguenta mais o trabalho, não aguenta mais todo dia carregar nas costas o fardo de lenha para levar para casa, para poder aquecer. Ele mora num país
de frio, né? Precisa de lenha em casa. Chega em casa, a mulher reclama disso e daquilo. Quando alguém aparece, é para cobrar um imposto disso e daquilo. Enfim, ele vai citando uma série de mazelas e tão desgostoso da vida ele está que ele chama a morte. A morte não tarda a vir e pergunta ao lenhador: o que você me chamou? O que você quer que eu faça? E aí o lenhador diz: eu gostaria que a senhora me ajudasse a colocar essa lenha nas costas. E aí, essa é a historieta. E a moral não é, basicamente, na vida é dura, é difícil, mas não saiamos, né, do lugar onde estamos. Antes sofrer do que morrer, este é o lema dos homens, né? Ou seja, o instinto de vida é maior. Na hora que a morte aparece, né, o lenhador só consegue dizer: eu gostaria que você me ajudasse a botar a lenha nas costas, ou seja, para continuar trabalhando, né? Então, há vários... tem também, né, outras fábulas em que a morte é tema. As duas coletâneas de fábulas do La Fontaine, né, uma é de 1668, a outra de 78, 79, quase 10 anos depois. A segunda é mais variada e mais rica em temas, e também mais filosófica. Então, tem muitos temas assim mais sérios, mais pesados, né? E temas assim um pouco mais profundos, né? Mas até hoje se debate, né, qual das coletâneas, de certa maneira, é melhor, né? Porque há obras-primas nas duas, né? Nas duas coletâneas. Bom, eu não quero absorver aqui toda a fala, né? Eu acho Não, mas eu acho uma aula, eu adorei. E o que é interessante, e essa questão da morte, eu acho que o Lemuel trouxe, que é bem... que eu nunca tinha parado para pensar sobre esse aspecto, né? Mas eu acho que o Margarida, e é interessantíssimo que essa do lenhador, e o La Fontaine teve, né, acrescentando por muito tempo, e eu vi, você falou 18 anos, e aí aquela coisa, a gente lê sobre La Fontaine, você tem vários, falou que era 29 anos, e aí a gente não pode, eu não, por exemplo, você falou 18, eu falei, deve estar errado lá a minha fonte da internet. Mas você falou, como são temas humanos, e ele colocou de uma forma, ele se eternizou, né? Que é essa grande, por isso que o La Fontaine, Jean de La Fontaine, que eu acho que eu não esqueci de falar o primeiro nome dele, mas ele se perpetuou por 400 anos, e aí nós estamos aqui falando sobre isso. Quando a gente fala da alma humana, né, fazendo essa ligação, acaba que nós perpetuamos por dentro da literatura. Sara, e você? Qual é o teu caminho para o La Fontaine? Olá a todos, professor Lemuel, professora Margarida, todos que estão em casa. Muito bom estar presente nessa mesa e ter a companhia de todos vocês. Bom, a minha relação com La Fontaine, ela é um pouco anterior, porque ela volta aos clássicos. Essa relação com ele, para mim, ela veio, em relação às fábulas em si, ela volta muito a Fedro. Como estudiosa de latim, então, no processo de aprendizado, as fábulas, elas são muito utilizadas quando a gente fala do estudo. Do grego também, pegando outras fábulas. Mas esse primeiro contato com a fábula em si se deu em Fedro, que depois me levou a La Fontaine com o tempo, naturalmente. E pensando nessa relação com Esopo, então, até eu chegar mais em La Fontaine, isso permeou toda a minha pesquisa, todo o meu eu, enquanto, não só como pesquisadora, mas também como professora, porque as fábulas, e eu falo assim, as fábulas são de fácil leitura. Então, ao preparar uma aula, seja para qualquer nível, ou até preparar um curso, né, de latim, a fábula, ela permite que a pessoa faça uma leitura, né, rápida, que a criança, por exemplo, ela consiga pensar criticamente dentro daquele texto pequeno, ela não perde o foco,
E o que La Fontaine trouxe para a gente, né, de tanto de Esopo quanto do Fedro, propiciou que houvesse um boom das fábulas como eram conhecidas, e isso aproximou. E depois, né, a professora Margarida falou do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, em língua portuguesa, fez essa modificação e trouxe para mais próximo da realidade, de forma única. Então, por isso que a fábula ela nunca se perde. Então, eu sempre estou voltando nelas, porque elas são importantes, não só para a gente pensar realidades de cada momento, mas elas se encaixam em realidades diárias, em realidades de sala de aula, e isso é necessário enquanto professora, né? Eu penso sempre assim, o que eu posso fazer para trazer isso para a sala de aula, como que isso vai ser aproveitado pelos alunos. Então, trazer esse estudo do La Fontaine, pensando na língua francesa, e dialogar ele com o Monteiro Lobato, é algo muito enriquecedor. Então, isso é algo que são textos que estão sempre junto comigo, porque são textos de fácil entendimento, de fácil acesso, e que abrem para uma cultura muito grande, muito maior do que normalmente se tem contato, em textos relativamente pequenos. Então, esse contato com a morte, esse contato com os animais que falam, contato com locais diferentes, com situações muitas vezes inesperadas ou que não são, né, que poderiam acontecer, pensando num contexto de sala de aula, isso é muito rico, porque eu trago, pensando nessa questão da morte que o professor Lemuel colocou, a professora Margarida comentou, eu trago essa questão da morte de uma forma mais leve, né, mais tranquila, preparando até para outros textos que trabalharão sobre o tema de outras formas. Isso não entrando ainda na questão que provavelmente nós vamos falar sobre a questão da criança nesse contexto da fábula, mas sendo sucinta, a fábula e La Fontaine e todos os outros me passam constantemente. Então, sempre tenho livros que falam, que trazem as fábulas, porque é importante. Que livro é esse? Você está aí com ele? Eu estou com alguns aqui, que é até um do La Fontaine, né? E eu estou com aqui também um de latim, que é o Latim Essência, que ele um método que é usado pelo professor, né, Antônio Martinez. Ele traz fábulas com o intuito de ensinar a língua latina. Então, ele parte majoritariamente por fábulas de Fedro, mas tem adaptações de outras obras. E no curso de extensão que eu tive a oportunidade de dar aula, por muitos anos, nós focávamos praticamente nas fábulas, porque os outros textos já eram mais longos, com orações maiores. Então, a fábula, ela permite essa facilidade de entendimento, né? Então, isso em diversos idiomas, se nós pensarmos. É verdade. Eu acho que a gente já pode abrir, né, Sara, com você, sobre esse negócio da literatura infantil, porque eu acho que as fábulas é interessante, como você disse, ela pode ser usada para todo tipo, pode ser usada para psicologia, pode ser usado para dentro de uma aula de português, pode ser usado para todas as formas. E tem muitos professores que nos seguem aqui dentro da biblioteca, né? E eu acho que isso é uma ótima ideia, como você falou. E é engraçado que a fábula, como La Fontaine, foi usada por uma crítica social, uma crítica política, né? Uma crítica da moral, né? No começo, para um presente de um filho de um rei, mas com tudo aquilo ali, dependendo da forma que você lê, né, e da sua capacidade de ver, de entender, a coisa pode ser lida de uma forma, entendida de uma forma totalmente diferente. E aí, dentro ali, e principalmente hoje, na literatura infantil, você tem fábulas, né, cada uma dessas fábulas ilustradas, feitas, adaptadas, transformadas, para que possam ser para falar aquilo que o autor está querendo, né, trazer para o leitor sobre temas específicos.
eu acho que você abriu essa parte da literatura infantil, e aí o que você ia falar sobre literatura infantil, que acabou você falando que não queria passar na frente, mas eu acho que a gente não tem isso. Eu acho que vai ser ótimo a gente começar com literatura infantil, porque aí a gente passa para a Margarida daqui a pouco, para ela também fazer a consideração dela. Sara. Então, pensando nessa questão, quando a gente fala atualmente na fábula, muitas vezes é restringido sobre trabalhar com a criança. A fábula é para a criança, mas aí nós temos que pensar que o contexto que a fábula foi criada, ela não foi criada com a criança em si. Nós estamos falando de uma sociedade que, se nós voltarmos mais na Idade Média, nós não falaríamos criança, falaríamos pequenos seres humanos, né, pequenos adultos. Então, o que era falado naquela época é diferente de hoje em dia. Então, a fábula era vista diferente. Trazendo essa mudança, então, de um ser que era considerado somente inexperiente para a criança, como nós temos atualmente, a fábula acompanhou. Então, a fábula, como nós temos atualmente, ela também não precisa ser somente para uma criança, né? Tem-se essa questão da moral da história, ela tem que ser com a criança, mas não, ela não precisa. É possível fazer trabalhos muito proveitosos e relacionar, por exemplo, a fábula de La Fontaine com as fábulas do Monteiro Lobato, com turmas mais já maiores, de ensino médio, de ensino fundamental, e outras questões que estão relacionadas dentro dessa questão da criança em si. Ela é fácil, tem essa questão dela ser fácil de ser entendida. Se nós falamos na questão de alfabetização, a fábula ela é fácil de ser entendida para uma criança que está ainda no processo de alfabetização. A moral, ela auxilia a interpretação de texto, a pensar criticamente, mas isso não quer dizer que elementos ali, como o professor Lemuel falou, o elemento da morte, ele não possa ser trabalhado mais à frente, anos mais tarde. Aquilo que eu não vou trabalhar com a criança, eu posso trabalhar com um adolescente já. Então, a fábula não pode ficar presa somente a essa questão do infantil, da criança, ela vai muito além. Tanto que na universidade nós temos disciplinas que voltam a todas as fábulas, né? Não só como forma de se colocar como professor, mas como estudiosos de questões particulares, como a professora Margarida colocou várias aqui para a gente. Legal. Ô, Sara, você me fez pensar, e passando agora a palavra para a Margarida, que aconteceu isso no desenvolvimento da literatura infantil, né? Literatura infantil, eu comprei uma vez, Margarida, um livro que era um livro espanhol para levar para os meus filhos. E eu não percebi que não tinha sido adaptado. E aí um dia eu fui pegar um livro e eu falei, a história do Lobo Mau, quando eu vi, eu falei, meu Deus, que coisa mais violenta é essa? E é interessante, né, que essa fábula saiu daquilo ali e foi acompanhando a sociedade como uma criança, como um ser menos desenvolvido, não, como é que eu posso dizer? Menos amadurecido para poder... Nesse texto, quando eu estava lendo, eu parei, porque o caçador abria a barriga do lobo e fazia umas coisas, eu falei, meu Deus, coisa. E aí quando eu fui ver, ele não tinha sido adaptado, eram umas originais. E eu acho que acontece isso na fábula. E aí, Margarida, passo para você, dentro dessa tua visão da literatura, né, do La Fontaine, o que você vê, por exemplo, dessas adaptações, né, que a gente vai tendo da fábula para a literatura infantil, para a literatura para adultos, para a literatura... O que você traz aí de olhar disso que a Sara comentou agora? Bem, eu gosto de uma colocação feita a respeito do La Fontaine, que diz o seguinte: a fábula, não é o leite dos nossos primeiros anos, é o pão do homem maduro e é a última refeição substanciosa do idoso. Então, a fábula pode ser lida em várias dimensões, e no caso da de La Fontaine, sem a menor dúvida,
Primeiro porque ele tem um trabalho de linguagem, de referências, de sátira e de humor que dificilmente é apreendida pela criança. Por outro lado, o animal falando, a historieta em si, ela é muito cativante, sobretudo as fábulas mais curtas, a cigarra e a formiga, o lobo e a raposa, né? O lobo e o cordeiro, eu falei o corvo e a raposa e o lobo e o cordeiro, né? Então, são fáceis de reter, né? Nos colégios de França, Suíça, Canadá, nos países de língua francesa, as crianças sabem de cor essas frases, essas fábulas mais curtas, né? As mais famosas. Mas, analisando as fábulas de perto, nós vamos ver, né, que elas contêm reflexões e referências, que são referências para os adultos. Né? No Corvo e a Raposa, né, quando o corvo bajula, né, a raposa bajula o corvo, né, o corvo está empoleirado na árvore, né, e o corvo chega, mestre, a raposa chega, mestre corvo, como sois bonito, né, como vossa voz é magnífica, sem mentir, né, eu diria que a sua voz, né, você canta, né, como se a sua voz, né, se assemelha com a sua plumagem, você seria, né, o fênix, né, dos deuses desse bosque. As crianças não sabem exatamente quem é, né, o fênix, né, o pássaro que renasce, né? Enfim, mas não importa, vai adiante. Aí o corvo, né, extremamente feliz, né? Ele nem nunca pensou que tinha voz, não é um animal na realidade de canto bonito, né? Ele abre um grande bico e deixa cair a presa, que é o queijo, né? A raposa logo se apodera do queijo e diz, né, meu bom senhor, né, aprendei que todo bajulador, ou se quiser numa língua mais prosaica e moderna, todo puxa-saco, né, vive às custas daquele que o ouve. Essa lição vale bem um queijo, não vale? E o corvo, né, envergonhado e confuso, jurou, mas um pouco tarde, que não mais o enganariam. Em geral, a moral, né, do grosso das fábulas, vamos pegar também o lobo e o cordeiro, né, de maneira muito sucinta, né? O lobo vai para o córrego para beber água e logo abaixo, a val, né, da corrente, está o cordeiro bebendo água. E o lobo argumenta, esse riacho é meu, você não está autorizado a beber, você vai conspurcar a minha água. E o pobre do cordeiro argumenta, né, humildemente, mas como é que eu posso sujar a sua água se eu estou aqui embaixo, se é corrente, né, você está a montante, né, você está num ponto mais alto, mais perto da nascente do riacho, eu estou abaixo, né? Mas, resumindo, o lobo acaba com o cordeiro e a moral, a razão do mais forte é sempre a melhor. Né? Se a gente analisar também a moral das fábulas, elas invariavelmente, eu diria assim que metade delas acaba ilustrando, né, essa ideia, uma espécie assim, de moral realista, né? E não muito idealista, né, de que os poderosos mandam, os frágeis obedecem, os frágeis sofrem, enfim, denota até uma visão um pouco pessimista, né, do mundo. E tanto assim que no século XVIII, né, o Rousseau, que aparece assim como um dos primeiros, né, um filósofo pedagogo, né, voltado para a questão da pedagogia, ele condenava as fábulas de La Fontaine, porque ele dizia que as fábulas não instruíam, ensinavam só, né, que o que valia na vida é ser esperto. Na verdade, ser a raposa, né, o cordeiro, o burro, né, no caso dos animais doentes da peste, né, o corvo, são todos passados para trás, digamos. E a moral é uma moral, né, que sempre mostra, né, esse forte ganhando a parada. Né? E ele diz também que o La Fontaine
embora a fábula pareça extremamente natural pela arte, né, pela linguagem saborosa, né, do La Fontaine, ele é inventivo ao ponto de trabalhar com inúmeras licenças poéticas. Ou seja, embora ele diga que ele usava os animais para instruir o ser humano, na verdade, como dizia o Rousseau, ele ensina para as crianças coisas erradas, porque o corvo não come queijo, nem a raposa. A cigarra, né, que passou o verão cantando e não trabalhou, né, aí chega no inverno, vai bater na porta da formiga pedindo uma ajuda, né, e a formiga respondendo: você não cantou e dançou o verão todo, né? Ou não cantou o verão todo, agora dance, minha cara, como diz, eu trabalhei, eu economizei, eu fiz, botei, né, folhinhas no formigueiro, estou cheia de provisões, eu não passei na flauta o verão, você vire-se. Né? Então, é sempre uma moral um pouco dura, assim, se a gente pensar a fundo. Por outro lado, também, diz, a cigarra não canta, né? Ela faz um barulho, né, tremendo, né? Mas assim, cantar, não canta. A cigarra morre antes do inverno. Então, assim, do ponto de vista da ciência biológica, natural, né? As fábulas não vão ensinar assim, as crianças nesse sentido, né? Mas ensinam, né? Ensinam a conhecer o mundo, a ter, no fundo, né, a grande moral também das morais, assim, se pudermos usar esse termo de La Fontaine, é que ele ensina, no fundo, a desconfiar das pessoas, né, a ter prudência, a ter cautela, numa perspectiva realista do mundo. Né? Sim, você tem razão, mas cuidado, o lobo pode, é muito mais forte que você. Né? O lobo pode te comer, digamos, né? Então, nós temos sempre assim, vemos que, no geral, a sabedoria do La Fontaine é uma sabedoria muito realista, assim, muito prática. Né? Muitas fábulas defendem, sim, né? Os inocentes, os frágeis, mas há sempre um pouco essa visão, né, de que o mundo é violento e de que os espertos, se a pessoa não se cuidar, pode ser vítima, não é, dessa malandragem dos espertos. Né? Então, eu diria que há o gosto da criança, né, de ver animais falando, mas a sutileza, né, perceber o quanto os animais doentes da peste, que é uma fábula absolutamente atual, né, nós poderíamos usar agora para a época da pandemia perfeitamente, né, um mal, né, ele começa dizendo o mal que espalha o terror, né, mal que Deus inventou para castigar, sem dúvida, né? Para castigar os homens dos seus pecados, né? Enfim, é o leão discursando, né? Criando, né, esse medo na sua corte, na sua população, né? E dizendo, usando exemplos da história, a história nos ensina que em tais momentos, né, a gente deve sacrificar alguém ao céu, deve sacrificar. Eu mesmo me sacrificarei, diz o rei, né? O leão. E pensemos em Luís XIV, né? Que era o soberano absoluto, né, da época. Eu mesmo me sacrificarei, diz ele. Mas eu acho que outros como eu, né, eu já cometi grandes pecados. Uma vez até cheguei a comer um pastor. Né? Então, você vê a ironia, né, do animal, né, prejudicando o homem, quando, em geral, é o homem que prejudica, né, que caça os animais. Né? Então, os espertos da corte logo percebem, né, a jogada do rei, e o urso, o tigre, o lobo, todos vêm e falam: não, eu me sacrificarei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, enfim. E o pobre do asno, né, vendo esses exemplos, né, chega e bem, né, humildemente, e diz: Sir, né, Senhor, né, já que aqui nós temos, né, que falar dos nossos pecados, eu confesso que outro dia eu estendi o tamanho da minha língua num prado do mosteiro tal. Então, eu comi um pouco da grama
né, do mosteiro tal. Então, imaginam, isso é um crime contra a religião, o que é muito mais sério do que os outros, né, da corte. E ele fala de uma maneira assim tão veraz, né, desse delito que ele cometeu, que foi de pastar no jardim de um mosteiro, que todo mundo, os grandes da corte, né, o urso, o tigre, enfim, a raposa, todos se olham e dizem, pronto, eis o culpado, né? E no final, a moral, né? Conforme você for poderoso ou miserável, os julgamentos da corte te tornarão branco ou preto, determinarão a cor que você tem, né? Então, você vê que é sempre essa dimensão, né, política, essa dimensão assim crítica, né, a criança não percebe, né? É por isso que há vários estratos em que a fábula pode ser lida. É fantástico, Margarida, fantástico, porque eu acho que e cai exatamente numa coisa que eu até comentei com vocês, que o La Fontaine continua sendo criticado hoje, e o Emmanuel Macron foi para Tours, como é que chama? A Thierry, né? Chateau de Thierry, fazer uma defesa do La Fontaine, dizendo, estamos olhando para uma sociedade de 400 anos, né? Estamos olhando para uma cidade de 400 anos. Como é que vamos analisar isso? E falando isso para o Lemuel fez uma defesa interessante sobre isso, o escritor e o autor, que eu achei muito boa. Lemuel, pegando esse gancho da Margarida, né, falando sobre a crítica do La Fontaine, né, você faz uma defesa, você faz uma análise sobre isso, que a gente pode até estendê-la ao nosso Monteiro Lobato, né, que eu acho que é muito pertinente. Queria que você falasse sobre isso também. Perfeito, foi muito bom ter escutado as duas professoras, né, assim, foram ditas muitas coisas, e eu irei chegar também à questão da ideia talvez vou partir dela, mas é muito fácil para o nosso tempo, para o nosso olhar, né, um olhar contemporâneo, que tem a sua experiência nesse contemporâneo, com as discussões que aqui estão e que são possíveis de serem levadas à tona pela sociedade, é muito confortável, deste lugar, observarmos o escritor que viveu há 400 anos atrás. Vamos colocar, né, o La Fontaine nasceu dia 8 de julho de 1621. Ele e eu somos cancerianos, eu nasci dia 30 de junho, ele nasceu dia 8 de julho. Então, assim, que teve uma época, que teve um contexto, e como ele traz isso para as obras, né? Ele mesmo diz lá nos prefácios como que ele coletou e como ele fez. Uma coisa é este homem, este sujeito que viveu nessa época. Ele é um escritor, e o escritor, ele morre assim que ele termina de escrever a obra, e aí quem toma conta da obra é o autor. E o autor, sim, ele vai conseguir trafegar no tempo, ele vai conseguir trafegar nos séculos e vai chegar. Então, quando La Fontaine, ele hoje é lido numa literatura contemporânea, em um contexto, em espaços contemporâneos, nós não podemos jogar a lupa para o escritor, porque o escritor está lá na época dele. Nós podemos, sim, pegar as discussões ali e, se quiser, problematizá-las, questioná-las e ampliar um pouco mais o escopo de interpretações a partir do texto, a partir de como ele chega, mas nunca apontando o dedo para o próprio autor, para o próprio escritor, porque isso é uma atitude mesmo daninha, porque, assim, como que você, nesse tempo, vai conseguir julgar o outro tempo? Além de ser extremamente, assim, tem um viés de muita arrogância também. Nesse caso, eu trouxe essa ideia porque nós, em algum momento, né, eu estava discutindo sobre o Alfred Hitchcock, vieram muitos comentários contra o Alfred Hitchcock, e aí eu falei, olha, ele viveu naquele momento, década de 30, 40, ele nasceu no século XIX, como que se pode ter a lupa do nosso tempo para esse lugar? Então, assim, é muito confortável é muito confortável jogar a pedra, mas o difícil Agora, tem algo que acho que a professora trouxe também sobre o Rousseau. Eu lembrei muito, por exemplo, a Constituição de Infância. A professora Sara também falou isso, e a professora Margarida retomou essa Constituição de Infância, né? O que é infância?
e desde quando essa infância começou a ser construída tal qual a conhecemos, né? Principalmente os livros do Rousseau foram muito importantes, principalmente o Emile, para a constituição de infância. Por isso que também, quando Emile é lançado em 1762, né, o olhar para as obras do La Fontaine, que já havia morrido, tinha um bom tempo, também é um outro olhar. Ou seja, podemos falar, o La Fontaine não fez isso aqui, errado, tá certo, ou não foi tão legal. Mas tem duas fábulas que dialogam com essa construção que a professora Margarida estava falando das morais. E as morais duras, as morais intensas do La Fontaine. Tem uma... Pode falar. Não, ela chamou de realistas, né? Justamente, muito realistas. Tem um chamado A Cadela e Sua Companheira, que para mim é um dos mais tensos, porque é uma cadela que está prestes a dar à luz e pede uma amiga dela para que ela possa ter a luz ali. A amiga cede o espaço, só que essa cadela vai tomando conta do espaço a ponto de não deixar mais a antiga dona entrar na casa. Essa fábula, por exemplo, dialoga com um filme contemporâneo do Darren Aronofsky chamado Mãe, onde a mãe ela não vai conseguindo mais ficar numa casa, então e também com Cortázar, com a casa tomada, né? Então assim, são contos e de certa forma retomaram, se você vir aqui no La Fontaine, são contos que retomam essa mesma ideia que está em A Cadela e Sua Companheira. E, por sua vez, também tem um outro chamado O Leão e o Mosquito. Eu sou encantado com o Leão e o Mosquito, porque no final é o mosquito que vence. Geralmente a Margarida falou, eu não conheço o Leão e o Mosquito. O Leão e o Mosquito é o seguinte... O leão está lá se achando o dono de tudo, o mais forte, o rei das coisas, e o mosquito chega e assim, aí chega o mosquito, quem que é você, mosquito, né? Você é nada, eu sou tudo, eu sou incrível, sensacional. Aí o mosquito começa a zumbir na cabeça do leão, a fazer uma festa, e o leão não consegue matar, e o mosquito pica o leão, e o leão não consegue achar o mosquito, porque ele é muito pequeno, a ponto de que no final o mosquito morre, e eis que está escrito assim na moral: inimigo pequeno, perigo maior, ou então, muitas vezes, quem resiste ao mar pode no rio se afogar, que é essa do pequeno, né, que acaba levando esse grande, o rei da selva, a morrer. E agora tem algo que é interessante, só para finalizar esse momento da minha fala, que o La Fontaine nos permite enxergar o mundo por máscaras, né, pensando na carnavalização do Bakhtin. Porque os animais são máscaras para as práticas humanas. Bakhtin, quem é o Bakhtin? Fale. Bakhtin é um filósofo da linguagem russo que eu estudei a minha vida inteira, desde a graduação, mestrado, doutorado, e ele nos ajuda a pensar muito sobre o romance polifônico, o dialogismo, a tradução coletiva também, que nós implementamos no grupo de pesquisa lá na UNB. Então, assim, esse filósofo russo, ele nos permite olhar o romance enquanto gênero literário, ele faz uma retomada a partir, né, dos diálogos socráticos, e assim, ele consegue nos permitir enxergar o autor, o leitor-autor, sabe? O leitor-criador. Ele nos permite ter uma lupa para o dialogismo, para as várias vozes. Ele é um teórico, um filósofo das várias vozes orquestradas dentro de uma obra literária, sendo que cada voz é autônoma. E aí eu consigo enxergar essa autonomia no La Fontaine. Porque existe uma polifonia de vozes aqui, quando cada um desses personagens ele tem o seu lugar e eles têm vida. Eles têm uma vida, porque eles têm... Tem uma coisa que Shakespeare... Eu até separei aqui o Hamlet para mostrar um pouco, mas o Shakespeare e o La Fontaine fazem, eu acho essencial, eles dão conta da espécie humana. Eles não estão falando de uma época, eles dão conta da espécie, de nós, com os nossos sentimentos, sejam os mais luminosos ou os mais sombrios, que fazem parte de todos nós, pensando com Jung, né, principalmente a questão das sombras. Isso é sensacional, e eu acho que La Fontaine, o Shakespeare veio um pouco antes, depois veio La Fontaine, o Rabelais, o Cervantes. Tem uma época ali que foi bem fundamental para a constituição dessa base literária livresca. É fundamental pensarmos uma base literária livresca, ou seja, ela foi retomada em livros depois, pensando que a literatura não depende especificamente do objeto, né? Ela surge numa oralidade, vai passado, mas eles nos ajudam, quando La Fontaine compendia tudo, né? Tem essa ideia do livresco também, e isso é fundamental, afinal, hoje em dia o livro, poxa, meu cabelo, o livro, ele é símbolo, um dos símbolos próprios da literatura. Claro.
Eu ia falar até do Pequeno Príncipe, mas deixa pra lá. Que legal, que legal. Mas a gente está chegando já no final, né? Falando dos nossos últimos 10 minutos. E aí eu queria que você também, agora, Lemuel, falasse onde é que a gente encontra o Lemuel, onde é que a gente pode falar com o Lemuel. Queria que você deixasse aí, né, um fechamento, né, desse teu falo, mas também falando onde é que a gente te encontra, né? Porque estamos todos conectados. E eu acredito que aqui a biblioteca, né, ela é um elo, né, dessa conexão das pessoas que gostam de cultura e das pessoas que gostam da leitura, né? Então eu queria que, por isso eu sempre deixo aqui um espaço para que vocês falem um pouquinho onde é que a gente pode te encontrar, né? Onde é que a gente pode fazer esse diálogo com você, que as pessoas que estão assistindo, que hoje é tão comum nesse nosso mundo, né, internetico. Então, para me contactar ou para entrar em diálogo, isso é sempre bom e acontece ainda bem. Eu estou tanto nas redes sociais, com o Instagram, tenho um Instagram que sempre movimento, principalmente com a minha área de artes visuais, né, como artista visual. Tem o meu site também, o site onde eu disponibilizo tanto as minhas artes. Fala o nome do Instagram. O site é lemuelgandara.com. É isso, lemuelgandara, tal qual está aqui, .com. É lá onde eu coloco tanto as obras quanto as exposições também, né? Por exemplo, eu ia mostrar aqui uma obra, tem uma peça que eu fiz recentemente chamada Queimada, e essa obra está em exposição agora na Bienal Europeia e Latino-Americana de Arte Contemporânea na Finlândia, em Helsinki, na Finlândia, e ela é uma obra que eu coloquei propositalmente uma onça fabular no meio de uma queimada para denunciar as queimadas, né, mais clandestinas, esse processo de queimada das matas dos biomas brasileiros, né, nos últimos anos. Essa peça está em exposição, mas quando eu fui compor o personagem central, que é a onça, eu decidi fazer uma onça fabular, uma onça com traços quase de uma animação da Pixar, para justamente gerar uma empatia ainda mais problemática junto ao espectador. E é uma obra muito dolorida. Mas então, tem o meu site. Então, aí você tem o site e o Instagram, que também é Lemuel Gandara. Lemuel Gandara, também? Do jeitinho que está aqui na legendinha. Obrigadíssimo, Lemuel. Margarida, queria que você também desse suas últimas colaborações, que falasse para a gente, e onde a gente encontra a Margarida. Rapidamente, eu sei que googando é fácil encontrar teu site, mas aonde mais? Sim, meu site, margaridapatriota.com, né? Bom, eu estou no Facebook, também no Instagram. Agora, o Instagram eu não sei mexer, eu estou esperando meu neto, que chega amanhã, para ver se ele me ensina direito, porque eu não entendo nada. Quer dizer, mas, de qualquer maneira, no Facebook eu tenho perfil de escritora e também enfim, pessoal, né? Posso ser encontrada ali. E eu acho que, para finalizar um pouquinho, né, sobre essa importância do La Fontaine, eu queria lembrar que os animais, o uso dos animais, né, nas principais literaturas assim do Ocidente, eu não conheço a literatura assim na China, do Japão ou do mundo árabe, né, para poder saber se isso também procederia lá. Mas, por exemplo, tanto na França quanto na Inglaterra, né, você tem obras muito importantes na Idade Média, né, no caso da França, o Romance da Raposa, né, e no caso da Inglaterra, né, o Chaucer, né, os Canterbury Tales, os contos, né, de Cantuária, em que os animais, né, é tudo povoado por animais, mas são histórias no grosso, você vai encontrar muita obscenidade ali. Em geral, a literatura assim, que vinha com animais falando, era muito ligada mais à comédia, né, e à sátira, a um registro, né, a um registro assim, mais de contos até mais vulgares. Né? E no caso da fábula, né, o que há assim, de muito específico é o fato, né, de que um curto episódio, né, é escolhido para ilustrar, né, uma particularidade sobre o ser humano, né, que
seria aforística, aforística quer dizer proverbial, que teria valor, né, de uma espécie de verdade de todos os tempos e de todos os lugares. E há pouco o Lemuel falou, né, da vivacidade dos personagens, que eu acho que é isso que faz, inclusive, né, explica a permanência, a longevidade do La Fontaine, que é o aspecto teatral da fábula dele. Ele põe a palavra certa, o registro de linguagem certo para todo tipo de animal, se ele representa a nobreza, o campônio, o camponês, se ele é um magistrado, não é? Se ele vai falar juridiquês ou não, que animal vai ser ele, porque, embora ele não tenha tido sucesso, ele escreveu, na época dele, antes, né, de se tornar famoso, peças de teatro. Então, as fábulas para ele também foi assim uma espécie de feliz encontro com ele mesmo. Feliz encontro com ele mesmo, ele encontrou o gênero, né, que veiculava melhor, né, as ambições literárias deles, né, que ele renega os contos deles, né, em termos de curiosidade, caso vocês não saibam, foram condenados pela igreja, né, sofreram censura, ele no final, perto da velhice, né, ele se atemoriza um pouco, se torna-se um pouco mais religioso, então ele renega esses contos, e ele escreveu peças teatrais que não tiveram nenhum sucesso, mas quando a gente vê que esse insucesso, né, que durou na vida dele, na verdade foi um laboratório, foi uma cozinha, onde ele estava experimentando, né, medindo suas forças, e ele vai, né, usar isso tudo no universo da fábula, né, em que você tenha a narrativa, ela é condensada, ela é curta, ela é muito, ela é, não raro, bastante picante, né, engraçada, e ele põe, né, no fraseado sempre uma cenazinha com o estilo direto, os personagens falando mesmo para dar vida, então fica uma pequena peça, e essa peça é que faz a gente esquecer a moral. E um aspecto, né, um aspecto que talvez explique que hoje, não as fábulas talvez não estejam tão populares, porque há uma espécie de aversão moderna ou contemporânea, né, contra essa palavra moral. Né? O que é moral, assim, a literatura está acima da moral, então é preciso levar a criança, obviamente, não coisas muito tétricas, né, violentas, não tremendamente eróticas, nem nada, mas não existe mais, né, a literatura infantil se despiu, né, não quer mais saber, né, dos contos ou das anedotas, que, em princípio, né, tem que se chama a moral no final, a vontade de ensinar uma lição. Só que isso é uma compreensão errônea do que significa a moral na fábula de La Fontaine. A moral faz parte, né, essencial da fábula, e ela não é ela é um preceito, mas não é um preceito dogmático. Ela é a súmula de uma reflexão, né, que dá uma espécie de um fecho, né, um fecho àquela história. E nem todas elas são, como eu digo, elas pendem para o bom senso, para o sentido prático, para uma visão um pouco assim desiludida, né, da vida, mas muitas das fábulas de La Fontaine são líricas também, ele faz confidências, né? Eu lembro aqui a leiteira e a bilha de leite, né? Aquela que ela se apronta toda para ir vender o leite na feira, e ela já vai vendo tudo que ela vai fazer, né, com o dinheiro que ela vai obter, ela vai comprar galinhas, as galinhas vão pôr ovos, os ovos vão se... Enfim, tantos ovos que ela vai vender, ela vai comprar um bezerrinho, o bezerrinho vai virar... Enfim, em breve ela está rica numa grande fazenda. Acontece que ela, de repente, tropeça e a jarra de leite que estava na cabeça cai e acabou, né? Vaca, ovo, boi, tudo, né? E aí vem... A moral é um trecho, é um poema muito bonito, né, em que ele diz quem é que não divaga, né, quem é que não constrói castelos na Espanha. O Picrocole, que era um personagem de Gargantua e Pantagruel, um texto da Renascença, Pirro, que era um rei da Antiguidade, todo mundo,
né? Quando eu estou sozinho, eu sou eleito rei, e veja a sátira, vê se uma criança pensa, eu sou eleito rei, eu sou eleito líder, né, presidente, digamos, chefe da nação, né, e o meu povo me ama, como sendo isso, assim, a ironia das ironias, é a gente ter um chefe da nação amado pelo povo, né, uma raridade no mundo, né? Então, ele vai construindo esses sonhos, de repente, quando eu acordo, eu sou o gordo João de sempre, né? Então, a gente sabe que João é o nome dele, né? João de La Fontaine. Então, tem trechos, né, que a gente chama de moral, porque ela é uma parte da tradição da fábula, mas são textos, às vezes, líricos, que simplesmente, né, nos tocam, né? São verdades universais que ele consegue fazer nos tocar como se fosse uma coisa pessoal para a gente, e não uma coisa insossa, fria, né, e dogmática e autoritária. Margareta, é interessante como é o conhecimento da alma humana, né? Como conhecia a alma humana. E aí você vê como é que ele, Shakespeare, Fernando Pessoa e outros, né, se perpetuam pela história, porque conhecem profundamente a alma humana. E aí, Sara, obrigado, Margarida. E, Sara, e aí ela está falando, e eu vejo assim, a necessidade dessas fábulas estarem dentro da escola, né? A necessidade delas estarem, né, a todo momento sendo analisadas de uma forma ou de outra. E aí eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso e deixasse também onde é que a gente pode encontrar a Sara, né? Onde é que você se comunica, onde você se conecta, onde você faz hoje o seu social, né? Pensando nesse contexto que a professora Margarida falou agora, da moral, né? Pensando agora, não pensando só no contexto de sala de aula, mas pensando no geral, essa mudança que teve, sem entrar em Andersen e outras contos de fadas, pensando assim, que tiveram essa mudança na história, você falou da adaptação, né? O tanto que a moral também mudou. Pensando em um filme que todo mundo conhece, Shrek. Shrek, nós temos uma atualização de personagens de fábulas, personagens de contos de fadas, personagens que tinham uma moral em determinada fábula ou conto, e ela foi modificada. Um exemplo bem assim é o lobo mau. O lobo mau, ele deixa de ser mau no Shrek. Assim como a própria figura do Shrek, ele passa a ser, né, o herói. Não vamos entrar nessa questão do herói em si, isso, mas não vou entrar tanto nessa questão para não me delongar, mas houve essa mudança, e não quer dizer que ela foi ruim, entra naquilo que o professor Lemuel falou, né? São momentos diferentes e aquilo se encaixa em discussões antes da entrevista que nós fizemos sobre a questão de princesas e de super-heróis, entra muito nisso. Esse foi um universo cinematográfico que trouxe a fábula e trouxe o conto, né, sem entrar nos comics, né, trouxe essas fábulas de forma diferente, os contos de forma diferente, mas ao mesmo tempo convidando a voltar a La Fontaine, convidando a voltar a outras fábulas mais antigas. Não que essa moral tenha deixado de ser importante, mas essa que nós temos, né, atualmente, ela é um convite para a gente retornar a 400 anos atrás com La Fontaine. Bom, sobre onde me encontrar, eu estou majoritariamente no Instagram, Rabelo_Sara, me comunico mais por lá mesmo. Gente, eu tenho que agradecer mais uma vez, né? Eu não canso de agradecer, porque eu acho que é um momento que eu pessoalmente acho muito rápido, mas, né, para a gente poder falar sobre esse tanto de assuntos e essa quantidade de reverberações, né, que o La Fontaine traz aí na nossa conversa. Você vê que a gente fala de todos os assuntos, mas a gente tem que finalizar. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui, agradecer a vocês três com todo carinho e agradecer em nome, né, da toda a Biblioteca Demonstrativa do Brasil, de toda a equipe, agradecer ao João,
a nossa inteligência artificial, agradecer ao Marcos Linhares por organizar, orquestrar todo esse nosso trabalho, e espero que a gente possa encontrá-los na biblioteca fisicamente e em outros momentos para falar também de outros assuntos. Sara, Margarida, Lemuel, uma gratidão imensa pelo seu tempo, que eu sei que é muito caro. E um grande abraço a todos. Gente, até a próxima conversa aqui na Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Grande abraço.